Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do Livro dos Livros, a Palavra de Deus. Estes estudos são de autoria do Dr. J. Vernon Magui e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Amigo ouvinte, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Para você que sintoniza hoje pela primeira vez esse programa, nós temos o objetivo de estudar a Bíblia com você, a Palavra de Deus, comentando em termos detalhados os mais diversos textos, no propósito final de proclamar a Palavra e todo o conselho de Deus para cada um de nós que queremos conhecê-lo mais. Fazemos isso normalmente. Logo no início do programa, temos uma prática, temos a satisfação de conversar com os nossos ouvintes, e isso fazemos através das cartas que vocês mesmos nos enviam. Então eu quero lhe estimular a ter essa prática também. Escreva compartilhando os seus pedidos de oração, as suas dúvidas, dando o seu testemunho, e na medida do possível nós estaremos respondendo e através do programa estabelecendo um diálogo sempre edificante. Hoje, a ouvinte com quem nós conversamos é da cidade de São Luís, lá no estado do Maranhão. Ela escreve as seguintes palavras, dizendo o seguinte: gostaria de parabenizar a todos por essa rádio maravilhosa que nos tem proporcionado tanta alegria. Ainda eu não conheço todos os programas, mas os que tive o prazer de ouvir são maravilhosos. Em São Luís, a audiência fica por conta do Através da Bíblia. As mais diversas pessoas têm sido edificadas pelo programa. Que Deus continue abençoando, inspirando e fortalecendo, iluminando cada dia mais a todos que fazem a programação da RTM. Querida irmã, de fato reconhecemos a bênção de Deus sobre nós, e nós somos gratos por tanta misericórdia e por tanta graça de Deus. É um privilégio servir na edificação do corpo de Cristo. Mais uma vez, muito obrigado por sua carta e volte a nos escrever outras vezes. É grande a nossa alegria em receber as suas cartas. Queremos agradecer também a todos que estão orando por esse programa. Você sabe que nós não teríamos condições de estar no ar sem as orações de cada um de vocês. Somos agradecidos também pela divulgação que vocês têm feito do programa. Muito obrigado por compartilharem com seus amigos, vizinhos, familiares, irmãos das suas igrejas e comunidades a respeito desse nosso programa. Para nós é um privilégio sermos úteis nas mãos do Senhor na proclamação da sua maravilhosa palavra. O nosso objetivo é que em tudo isso que fazemos, Ele mesmo, o nosso amado Salvador, o Senhor Jesus Cristo, seja engrandecido e receba todo o nosso louvor e a nossa adoração. Você sabe que pode se corresponder conosco escrevendo para o endereço que divulgamos sempre no final de cada programa. Escreva hoje mesmo e estaremos colocando o seu nome em nossa lista de oração. Querido ouvinte, agora eu quero que tenhamos também aquele momento sempre especial em que buscamos a direção, a presença de Deus, as suas bênçãos para esse momento específico de estudo da Palavra de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, estamos na Tua bondosa presença, sem merecimento algum. Apenas por Sua graça e baseados nela, pedimos a Tua direção, a Tua orientação para esse programa. Que as palavras que forem ditas aqui possam vir da Tua parte. Abençoa cada um dos Teus filhos que estão nos ouvindo agora. Supra as suas necessidades e receba a gratidão dos nossos corações por tantas bênçãos que tem nos dado. Louvamos o Teu nome e oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Amigo ouvinte, esse é mais um programa da série Através da Bíblia, e nesse programa estamos estudando algumas verdades sobre o valor da Palavra de Deus, com o objetivo de motivá-lo a valorizar ainda mais
o estudo sério e profundo, o estudo sistemático e prático da Palavra de Deus. Estamos começando uma grande aventura. Na verdade, o nosso propósito é estudar a Bíblia toda, de Gênesis até o Apocalipse. O nosso convite, então, é para que você esteja conosco a cada programa. Nós vamos viajar de novo por esse livro maravilhoso, as Sagradas Escrituras. Que maravilha poder conhecer em detalhes aquilo que Deus deixou para nós. Pense comigo. Imagine-se você viajando com Paulo nas suas jornadas missionárias. Acompanhe também Moisés. Veja, ele está diante da sarça ardente, um pequeno arbusto que parece estar queimando, mas não é consumido pelo fogo. Ouça a voz de Deus chamando por ele. Amigo ouvinte, você pode acompanhar Pedro também? Pense em Pedro. Ele está dormindo na prisão enquanto o anjo do Senhor vem para libertá-lo. Puxa, Pedro dormia bastante, não é mesmo? Lembre-se quando Jesus o levou com Tiago e João até o Getsêmani para orar naquela última quinta-feira antes da sua morte lá na cruz do Calvário, por cada um de nós. Também lá Pedro dormiu. E quando o anjo veio libertá-lo, ele também dormia. Imagine a cena. Depois de liberto, ele foi para a casa de Maria, bateu na porta, a criada chamada Rode veio atender e ficou maravilhada por ver Pedro. Ao invés de ela abrir a porta, correu e foi contar para os irmãos que estavam reunidos orando, pedindo a libertação de Pedro. Mas eles não acreditaram. Eles estavam orando e não acreditaram que Pedro tivesse sido solto. Aqueles irmãos muitas vezes são semelhantes a nós. Concorda comigo ou não? Nós oramos pedindo a Deus as suas bênçãos, a sua manifestação, a sua libertação, e quando Ele nos responde, nós não acreditamos. Nós não temos os olhos abertos para ver a sua bondosa resposta. Isso acontece com você ou é só comigo? Agora coloque-se entre a multidão. Ela está sentada numa relva verde, tranquila. Imagine-se recebendo um bom pedaço de pão e peixe, um peixe bem gostoso. Desejamos que Deus nos abençoe. É assim que nós pretendemos estudar a Bíblia. Queremos fazê-lo meditar, entender e principalmente aplicar as suas verdades às nossas vidas. O nosso convite é para você, para que você crie um hábito de sempre estar conosco no estudo da preciosa Palavra de Deus. Lembre-se de que a Bíblia de Deus, a Palavra de Deus, é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é uma referência bíblica que se encontra lá em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Anote aí, se você gostou desse versículo, anote para ler novamente. Hebreus 4, versículo 12. Amigo ouvinte, de fato a palavra de Deus é abençoadora. Ela mesmo relata um testemunho a seu respeito. Diz o salmista: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito eu já teria perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Essas são as palavras do Salmo 119, versículos 92 e 93. Anote aí, eu repito, Salmo 119, 92 e 93. Que palavra impressionante! O salmista está confirmando que através do conhecimento e estudo da palavra de Deus, Ele mesmo, o nosso Deus, nos concede vida, a verdadeira vida, a vida espiritual. Por isso, amigo ouvinte, eu quero apresentar mais algumas verdades sobre esse livro único, a Palavra de Deus. Eu quero conversar hoje com você sobre o nome, sobre o conteúdo e sobre algumas características da Bíblia. O nosso objetivo com essas afirmações é continuar te incentivando a dedicar tempo para o estudo sério da Palavra de Deus. Em primeiro lugar, temos que conhecer um pouco mais sobre o nome desse livro. A Bíblia é um nome
Esse nome vem do grego, é uma das línguas em que ela mesma foi escrita. E significa esse nome Bíblia uma coleção de livros ou rolos. Na verdade, significa uma pequena biblioteca. Esta expressão aparece muito claramente em 2 Timóteo 4,13. A palavra escritura, que nós usamos, escritura sagrada, essa palavra deriva-se do latim scriptura, que significa também escrito. Essa passagem está em 2 Timóteo 3,15. E o termo sagrado, você sabe, significa santo, consagrado. Então, o nome da Bíblia você está aprendendo agora. Por exemplo, usamos para descrevê-la o termo palavra, a palavra. Esse termo palavra traduz o hebraico, uma outra língua também que a Bíblia foi escrita, a palavra dabar. No hebraico, dabar, e no grego, logos, são termos que descrevem esse precioso livro, a Palavra de Deus. Esses dois termos são empregados na Bíblia mais em referência ao que é falado e não tanto ao que se escreve. Na nossa língua portuguesa, empregamos o termo palavra igualmente em referência ao que se escreve e ao que se fala. Dizemos ainda a palavra de Deus porque cremos que o que está registrado nesse livro único e singular não são palavras humanas, mas são palavras divinas, que foram inspiradas por Deus através do seu Santo Espírito, que foram sopradas a homens piedosos, que foram um canal divino para o registro da sua vontade e do seu querer. Podemos empregar essas três expressões como títulos do nosso livro sagrado, porque a própria Bíblia não indica que título devemos usar. Então, os três termos pelos quais chamamos essa revelação de Deus são Bíblia, Escritura Sagrada e Palavra de Deus. Mas, em segundo lugar, eu quero apresentar a você algumas verdades sobre o conteúdo desse livro sagrado. Esse conteúdo é diverso e é dividido em dois grandes blocos que chamamos de testamentos. Vamos entender isso de uma maneira bem fácil e bem correta. A palavra testamento significa aliança, um documento que usamos para expressar a nossa vontade. Assim, também fez o nosso Deus. Ele estabeleceu uma aliança com quem? Com o patriarca Abraão, quando o convidou para andar com ele, deixando a sua terra e a sua parentela. Depois de muito tempo, Deus renovou essa aliança, esse testamento com o povo de Israel. Depois que o libertou do Egito com mão poderosa, Deus, através de Moisés, reforça essa aliança. Esse relato tão importante registra a antiga maneira de Deus se relacionar com o ser humano. Muito tempo e muitas coisas aconteceram até que finalmente Deus propôs estabelecer uma nova aliança, pois o povo de Israel não cumpriu com a sua parte no acerto que tinha feito com Deus. O Novo Testamento é o registro dessa nova maneira pela qual Deus se relaciona conosco, e isso agora se dá através de Jesus Cristo, que é o mediador da nova aliança. O Novo Testamento mostra como Deus se interessa pelo contato com o homem, a ponto de ter dado como prova do seu grande amor por nós, o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo, que vindo encarnou-se tomando a forma humana e pregou o Evangelho, isto é, as boas novas de salvação, escolheu um grupo de discípulos e a partir da sua volta ao céu, de lá nos enviou o seu Santo Espírito, para que estivesse permanentemente conosco e que por ele mesmo, por sua capacitação, anunciássemos o Evangelho a todas as tribos, línguas, raças e nações. O Novo Testamento mostra a vida e a vitória do Senhor Jesus, o estabelecimento e as orientações da sua igreja, e relata profeticamente o final da história humana, já planejada pelo nosso Deus Todo-Poderoso. É importante também sabermos que a maior parte do Antigo Testamento foi escrito em hebraico e alguns capítulos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito em grego, que era a língua mais difundida, mais conhecida naquela época. Muito bem, depois de observarmos todo esse conteúdo maravilhoso sobre o qual nos deteremos,
estudando livro por livro, capítulo por capítulo, parágrafo por parágrafo, versículo por versículo, eu quero convidá-lo, em terceiro lugar, a conhecer algumas características desse tão importante livro, a Bíblia Sagrada. Uma dessas características é que, nesses diversos grupos de livros, encontramos gêneros literários dos mais diferentes. São histórias, parábolas, narrativas, provérbios, leis, doutrinas, profecias, enfim, uma enormidade de gêneros literários. Por isso é que chamamos a Bíblia de uma pequena biblioteca. Cada livro bem diferenciado um do outro, mas todos contendo a poderosa palavra de Deus. Uma outra característica dessa palavra é que a Bíblia foi escrita num período que abrange mais de 1.500 anos e foi escrita pelas mãos de diversas pessoas em locais bem diferentes e com propósitos bem variados. Mas mesmo assim, ela revela unidade na apresentação da sua mensagem, pois afinal ela foi escrita sob a orientação de um único autor divino, isto é, o próprio Espírito de Deus. Por outro lado, a Bíblia se caracteriza também por ser tanto histórica quanto contemporânea, pois embora sendo arraigada nas culturas, línguas e tradições da antiguidade, também ela é poderosa para tocar na vida dos leitores e dos estudantes de... A Bíblia alcança esse objetivo, pois apresenta uma mensagem simples e ao mesmo tempo profunda, fazendo dela o livro mais estudado do mundo. É um livro igualmente humano e divino, escrito por homens sob a inspiração divina. Outra característica singular da Bíblia refere-se à revelação divina que está implícita na sua inspiração e na autoridade que ela possui. Crer na autoridade bíblica é uma necessidade, porque apesar de tentarmos obedecer a Deus de modo voluntário, nós não temos o conhecimento sobre ele, sobre a sua natureza e sua vontade. Isso ocorre primeiramente porque nós, seres humanos, somos limitados e Deus é ilimitado, sendo impossível que façamos uma descoberta de Deus. Em segundo lugar, não conseguimos conhecer a Deus por causa do pecado, que nos fez cegos diante do conhecimento e do entendimento de Deus. Essas duas dificuldades levaram Deus a tomar iniciativa. Ele tomou a iniciativa de se revelar a nós, para que se tornasse conhecido por todos nós, por todo ser humano, muito embora alguns não creiam na sua existência. Mas não acreditar em Deus é inadmissível. Achar que o mundo não tem Criador, como disse Benjamin Franklin, é o mesmo que afirmar que um dicionário é resultado de uma explosão numa tipografia. A Bíblia nos revela a existência de um Deus Criador. Entretanto, nós temos que reconhecer que existem dois tipos principais de revelação, a geral e a específica. A revelação geral é assim chamada porque ela é disponível para todas as pessoas de todas as épocas e porque o seu conteúdo é menos específico. Consiste na automanifestação de Deus por meio da sua natureza, da sua história e da personalidade humana. A entrada do pecado no mundo arruinou o conhecimento natural de Deus por meio dessa revelação chamada geral. Portanto, torna-se necessário um conhecimento mais completo, mais específico, que é exatamente a revelação especial, a revelação específica. Nessa revelação, Deus age de diversas formas. Uma delas é que o Senhor falou a nós, através dos profetas e dos apóstolos, em várias visões, sonhos, ou seja, de várias maneiras, a sua comunicação foi revelando as suas verdades aos seres humanos. Os atos de Deus fazem parte desse processo da revelação divina especial. A encarnação do Senhor Jesus é a mais completa forma de revelação especial de Deus e essa revelação ajuda-nos a entender, a ver quem é Deus. Disse o Senhor Jesus, quem vê a mim, vê o Pai. Quanto à sua natureza, a revelação especial constitui um encontro com a pessoa e não apenas com a comunicação
das verdades de Deus. Nós encontramos a pessoa de Deus. Nós encontramos o próprio Deus. Há várias teorias sobre a inspiração. A teoria da intuição, que é a capacidade de perceber ou de intuir as verdades espirituais. A teoria da iluminação, que vê a obra do Espírito Santo na inspiração do ser humano. E a teoria do ditado, que diz que Deus prescreveu as palavras aos autores, como alguém que dita uma carta. Sobre essas teorias, no próximo programa, nós trataremos com mais detalhes. Mas esse é um grande tema que nós temos que entender e discutir. Pelo menos hoje eu queria que você tivesse a consciência de que você pode ter uma completa certeza na inspiração e na inerrância da Bíblia. Sobre inerrância, nós temos que entender que não exige-se que as declarações da Bíblia não permitam aproximações ou números arredondados, que não se usem expressões verbais populares, nem que questões científicas sejam descritas do modo como se apresentam aos nossos olhos. Tenho dito aos meus alunos, e quero compartilhar com você também, que a Bíblia não é um livro científico, ela é uma revelação divina. No entanto, mesmo sendo a Bíblia uma verdade revelada e inspirada por Deus, ainda se torna necessário que as pessoas entendam a Bíblia e nela creiam, para que ela tenha real valor para cada um de nós. Isso ocorre através da iluminação, que significa que, além da mensagem externa ou objetiva das Escrituras Sagradas, os salvos em Cristo contam com o apoio, com o testemunho interno e a direção do seu Santo Espírito. A sequência fica assim completa. Veja só, Deus se fez conhecido por nós por meio de um processo chamado revelação. Ele preservou essa verdade mediante a inspiração, de modo que a Bíblia contém a sua mensagem da forma que ele pretendia. Pela obra da iluminação do Espírito, então, nós somos capazes de entender essa mensagem perfeita, e assim a Bíblia é aquilo que Deus queria que conhecêssemos e fizéssemos, e, portanto, ela possui toda a autoridade. Eu quero recordar com você, essa sequência é muito importante. Temos 3 grandes informações: a revelação, a inspiração e a iluminação. São palavras relativas ao estudo da palavra de Deus. Então vamos recordar. Inspiração é a maneira pela qual Deus soprou, inspirou os escritores da palavra de Deus. Por quê? Porque ele quis se revelar, isso é, ele se fez conhecido a nós para que pudéssemos conhecê-lo. Nós não tínhamos essa capacidade e não temos ainda por causa do nosso pecado. Mas, pela iluminação do seu Santo Espírito, então nós podemos compreender aquilo que foi registrado, aquilo que foi inspirado por Deus aos escritores sagrados. Portanto, são 3 alvos importantes para o nosso conhecimento do estudo da Bíblia: a inspiração, a revelação e a iluminação. Amigo ouvinte, estamos chegando ao final de mais um programa. E mais uma vez eu quero lhe dizer que tem sido um privilégio estar com você. Algumas pessoas querem estudar a Bíblia seriamente, querem estudá-la profundamente. A motivação, o intuito que leva essas pessoas a estudarem dessa maneira é de se preparar para servir a Deus como se estivesse ingressando no Instituto Bíblico ou num seminário. Essa preparação, então, requer profundidade e seriedade. Entre os nossos ouvintes, temos pessoas que querem se preparar para servir a Deus, para pregar o Evangelho, para ensinar na escola bíblica dominical, enfim, irmãos que querem desejar ser mais úteis nas mãos de Deus, querem ser missionários, professores, ensinadores, discipuladores. Talvez você mesmo, que está me ouvindo agora, aí na sua casa, no seu ambiente de trabalho, você seja alguém que quer aprender mais a palavra de Deus para poder reparti-la com outros. Se esse for o seu propósito, parabéns. Nós queremos encorajá-lo a continuar nos ouvindo. Um grande abraço a você e a todos os nossos queridos amigos. Convido-o para estar conosco no nosso próximo programa.
Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Repetindo, Caixa Postal 18.300, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado expirou na cruz, e por graça sem igual